Romanos capítulo 12. E você que é bom assim mais rápido em Bíblia, se você já quiser abrir Colossenses, capítulo 4, se você quiser ir passando para frente aí um pouco, pode deixar aberto. Glória a Deus. Vira por mão do lado, fala assim: que bom que você veio hoje. Uma véspera de feriado você veio, fala: Deus te abençoe, fala. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, que bom que vocês vieram. Versículo 12 de Romanos 12. Diz assim, na versão NVI, né, que é a Bíblia: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na outra versão que está lá na tela, diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Outras versões diz: na oração sejam perseverantes. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Diz assim: dediquem-se à oração. Na outra versão diz: perseverai na oração. Estejam alerta e sejam agradecidos. 1 Tessalonicenses 5,17. Não precisa abrir, você sabe decor. Orai sem cessar. Repete comigo. 1 Tessalonicenses 5:17. Decorou? É difícil, é um versículo longo, mas eu acho que dá para você decorar esse versículo. Orai sem cessar. Atos 1:14. Se você foi para Colossenses, volta um pouquinho. A minha versão diz assim: todos eles se reuniram sempre em oração. A outra versão diz: todos estes perseveravam unanimemente em súplicas. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, o partir do pão e as orações. Aquela versão diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então o que nós vamos compartilhar nessa noite, eu sei que vocês já sabem, mas isso precisa ser falado no mínimo umas 2 vezes por ano. Então esse ano eu estou falando a primeira vez, de repente no final do ano a gente fala de novo. Perseverando em oração. Repete comigo: perseverando em oração. Se tem uma coisa que a igreja precisa aprender, que Isaías 56, se eu não me engano, diz que Deus queria que a casa dele chamasse casa de oração. Talvez você é um crente que não ora. Talvez ora para comer, para dormir e quando a coisa está preta.
Aí você liga a sirene, chama o bombeiro. Au, 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 Deus me socorre. Aí você lembra das tuas orações. Até a tua oração fica mais fervorosa nesses momentos. Mas não é esse tipo de oração que nós vamos falar nessa noite. É uma oração perseverante. É uma oração que nós fazemos constantemente até ver a resposta concretizada nas nossas vidas. Amém? Então feche seu olho, em nome de Jesus. Pai, nos ajude, Senhor, a entender, a compreender aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Traga algo novo, porque a tua palavra ela é rema, a tua palavra ela é viva. O Senhor sempre nos surpreende, mesmo em textos que nós já lemos há muito tempo. Talvez escutamos muitas pregações em determinado versículo ou texto, mas o Senhor sempre tem coisas novas para nós. Eu quero te pedir nessa noite que o Senhor possa gerar homens e mulheres perseverantes em oração. Homens e mulheres que entendam os princípios e agrade o teu coração. Toque em ti através do poder da oração. Por isso nos ajude, Espírito Santo, a revelar a tua palavra. Que eu diminua e o Senhor cresça, assim como João Batista disse aquilo, que importa é que ele cresça e que eu diminua. Que o teu nome seja glorificado e que essa palavra seja assim, totalmente, algo novo possa brotar no coração dos teus filhos. E cada um nessa noite possa sair com um compromisso de orar, sem cessar, todos os dias da sua vida, até o dia que o Senhor vier nos buscar, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E Atos 10, 2 também fala de Cornélio, que eu não li, mas era um homem gentil, não fazia parte do povo de Deus. Mas ali diz que ele orava todos os dias. Dia após dia ele orava constantemente. Até que nós sabemos que Pedro foi falar de Jesus e toda a sua casa foi salva. Ali foi onde o Espírito Santo caiu sobre eles. Eles falaram em línguas, foram batizados no Espírito Santo. Mas por quê? Porque um homem que não fazia parte da promessa, um gentil, ele foi visitado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele era um homem que orava. O que nós precisamos entender é que as nossas orações, elas movimentam o reino dos céus. Repete comigo, as minhas orações, elas movimentam o reino dos céus. Você sabia disso? E outra coisa, elas movimentam o reino dos céus ao nosso favor. A oração tem um poder que a gente não tem imaginação. Talvez você é uma pessoa tão fria em oração, e você fala, é porque eu não recebo respostas às minhas orações, é porque você nunca perseverou. Você desanima e desiste fácil. A oração para os verdadeiros servos de Deus, ela não é uma opção, ela é uma obrigação. Então, quando você tem uma obrigação e você não cumpre com a tua obrigação, você está sendo irresponsável. Você está cometendo um pecado diante de Deus. A oração para nós, os filhos de Deus, ela não é opção. Eu vou ver se eu oro para melhorar. Não, não é opção. Você tem que orar. Em Mateus 26, 41, Jesus diz, vigiai e orai. É uma ordem, é um imperativo. Nós precisamos não só vigiar, mas precisamos orar. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, nós temos que orar de vez em quando. A hora que a coisa aperta, a gente para de orar. Orai sem cessar. Quantos aqui confessam, é corajoso de levantar a mão, mas ficar bem alto assim, não é para ficar escondido não. Que já começou a orar por determinado assunto, mas já parou já. Porque viu que a coisa parece que orou, começou a piorar e já não, quando acontece, já desanimou. Quantos corajosos temos aqui? Pelo menos uma vez na vida você começou a orar e já parou daquilo que você buscava em Deus. Glória a Deus. Então essa palavra é para nós. Para aqueles que não ergueu a mão, nós vamos depois aprender com eles. Amém, irmãos? Esses aí são bênçãos de Deus. Oh, glória a Deus. Lucas 26, 31 diz, vigiai, pois a todo tempo, orando. Tem que orar a todo o tempo.
para que possais escapar de todas estas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem, aleluia, quando ele vier nos buscar. Então uma das coisas que é importante é a oração para te manter de pé, para que quando Jesus vier nos buscar, nós possamos subir com ele. Amém, irmãos? A oração é importante. A oração nos faz ficar de pé. Nos faz andar de cabeça erguida, sabendo que Deus está conosco. E nós sentimos a presença de Deus. Em Mateus 7 e 8, Jesus não só fala que nós devemos orar, mas ele nos provoca para orar. Ele começa a dizer, olha, pede e dar-se-vos-á. Mas ele não para aí, ele continua dizendo, busque. Que quem busca, vai achar. Mas ele não para, ele começa ainda mais por fogo e incitar a mim e você, falou, olha, bata. Porque se bater, a porta vai se abrir. Então Jesus está falando, pede, que eu te dou. Busque, que você vai encontrar. Bata, que vai se abrir. Irmãos, eu não consigo entender por que nós, eu vou dizer nós, tá bom? Eu vou entrar nessa mensagem junto com vocês. Porque nós paramos de orar. Porque nós desanimamos de orar de certas situações. Talvez estava próximo de você receber aquilo. Estava próximo de a porta se abrir. Estava próximo de você encontrar. Mas você parou. Aí você perdeu. Você sabe quando você está naquela fila? Do banco, das coisas? Tu tem fila, né? Chegou a tua vez, irmão. Aí nessa hora você dizendo, fala, não vou mais não. Tá, vamos embora. Arrependi, agora vou voltar. Você volta pro fim, irmão. Estou brincando, Deus não é assim não. Mas parece que é, não parece, irmão? Estava na hora de você receber a bênção. Você desanimou. Estava na hora de você colher. Estava na hora da porta se abrir. Aí você para. Aí depois você entra lá de novo. Começa tudo de novo o processo. Então o que nós precisamos aprender? Que a tua oração e a minha oração, ela precisa ser uma oração perseverante. Cutuca o seu irmão com muito amor, mas com cara de crente. Fala assim, a tua oração precisa ser perseverante. Agora o outro, para não ficar com ciúmes, vira para o outro também. Se não tiver outro, você vira para trás e fala para ele. Fala, a tua oração tem que ser perseverante. Amém, irmãos? Agora não tem ninguém mais com ciúme. Se tiver no final, você fala para mim também. Aí ele vai falar lá fora para você. Muitos cristãos param de orar ou desistem porque não obtêm as respostas da sua oração. É verdade ou não é? Por que muitas vezes nós desanimamos? Porque não vemos o resultado. Ou não temos a resposta. E é duro, irmãos, quando você fica naquilo e parece que nada acontece. É verdade ou não é, irmãos? Mas eu te pergunto, parar vai resolver? Porque a gente fala, não vai. Você corre o risco de perder a tua grande chance da porta se abrir, de você encontrar e de você ser abençoado. Então não pare de orar, irmão. Pastor, mas parece que eu oro para aquela pessoa, quanto mais eu oro, mais a coisa parece que... Já passou por isso? É o momento de você falar, oba, a coisa está ficando boa, vai ter bênção grande, amém, irmão? Lembra da mensagem que nós falamos? Quando vier a tentação, vier uma prova, fala, oba. Quando o cara pisando no seu pé, você fala, oba. É assim, irmãos. Quando você é mandado embora do emprego, fala, oba. É assim que a gente tem que viver, irmãos. E na oração não é diferente. A coisa está difícil, oba, eu vou continuar assim, não vou desanimar não. Porque se eu parar vai ser pior. Então nós temos que continuar perseverando. Irmão, me dá licença, por favor, um pouquinho. Está quente, né? Vocês falam que está frio aí, irmão. Não sei o que está acontecendo. Hoje não está, né? Ah, tá bom. Receba. Vamos lá, irmãos. Não vai falar obrigado, irmão? Não é só, como é que fala? É ficção isso aí. Não é o pé da letra, não é só para receber agora no cu, depois você me devolve. Tiago 5,16, a parte B, diz assim, muito pode
por sua eficácia, a oração do justo. Você sabia que a tua oração é eficaz? Ela é poderosa. Irmãos, a oração tem poder. Você não pode parar de orar. Pastor, mas meu pai está com o pé na cova, de tanto no vício. Não pare de orar. Porque ele pode estar daqui uns dias o pé no batistério para ser batizado para ir para o céu. Você não pode parar de orar. O meu filho não tem... Não pare de orar. A tua oração tem poder. Muito pode, por sua eficácia. A oração do justo é eficaz. Ela tem poder. E outra coisa que eu acho interessante, 1 João 5,14 diz, uma certeza eu tenho, que quando a gente ora à vontade do Pai, Ele nos ouve. Se quiser pôr esse versículo aí, é interessante, 1 João 5,14. Eu tenho uma certeza que quando eu oro à vontade de Deus, Ele me ouve. Deus te ouve, irmão. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele te ouve. Ele te ouve. Não é igual um filho que está pedindo aquele negócio que não é para receber, que você fica assim, tá bom filho, já escutei, já não escutou nada. Mas Deus não é assim. Deus, Ele está escutando as suas orações. Amém, irmãos? Pastor, por que orar? Primeiro porque é um mandamento. Orai. E Jesus falou, vigiai e orai. Então, primeira coisa, por que você deve orar? Ter uma oração perseverante. Primeiro, porque é um mandamento. Segundo, para ter um relacionamento com Deus. Como é que você quer ter um relacionamento de intimidade com Deus se você não ora? Fala para mim, irmão. Pastor, quando eu sei que é a vontade de Deus? Convive com uma pessoa, conversa com ela pelo menos um bom tempo para você ver se você não conhece. Você quer ver uma coisa? Qual você acha que, assim, o alimento que a minha esposa mais gosta? Deixa eu te perguntar, a primeira vez que você está vindo na igreja? Não. Quem que levantou a primeira vez? Foi a senhora, né? A senhora conhece a minha esposa? Conhece. Mas não sabia que ela gostava de sorvete não, né? Porque não tinha intimidade. Não conversava. Mas o povo aqui conhece, falou? Sorvete. Mas não só vive só de sorvete não, viu gente? Tem outras coisas também. Irmãos, a intimidade sabe o que a outra pessoa quer. Você está entendendo? Quando você é íntimo de alguém, você sabe o que ele quer. Quando você é íntimo de Deus, você vai orar à vontade de Deus. Quem é íntimo de Deus, não vai pedir um rancho para o Senhor para ficar todo domingo lá pescando. Porque eu tenho certeza que Deus não vai dar. Porque não é isso que Deus quer. Não estou falando, não sou contra não, irmão. Você tem, amém. Mas domingo tem que estar aqui. No sábado, quando tiver, também. Na segunda também, feriado tem que estar também. Quando a gente é íntimo de Deus, a gente sabe qual é a vontade dEle. E nós vamos pedir a vontade dEle. E vai se estabelecer na nossa vida. Amém, irmãos? Então a primeira coisa, por que orar? Porque é um mandamento e nós precisamos obedecer. E o segundo, para ter um relacionamento com Deus. Terceiro, porque a oração serve para pedir também, ou não, irmãos? Pode pedir ou não? Lógico que pode. Mateus 7 ali, se naquele lado Jesus não estiver incitando a gente a pedir, não sei o que é aquilo. Pedir, bater, buscai. Ele está falando, pode pedir. A oração também é uma oração de petição. Não tem problema. Então a oração serve também para pedir algo para Deus. Mas não é só isso. Também serve para ser exortado. Fala amém, irmãos. Oração serve para ser exortado também. Alguém já foi exortado na oração? Deus começou a exortar? Irmãos, como é gostoso quando você está orando e você vê umas exortações. Em vez de vir resposta, vem exortação de Deus. Não. É maravilhoso, irmãos. Serve também de exortação. Orar para receber exortação. Receber o ensino, a disciplina de Deus. Fala, filho, para com isso. Não é assim que funcionam as coisas. E Deus fala, irmão, fala forte aqui dentro. Então também serve para exortação. E também, eu sei que não vai parar aqui a lista, mas é aquilo que Deus foi compartilhando. E serve para desfrutar de paz. Irmãos, eu não acredito que se você orar
tiver uma intimidade com Deus, você não vai ter paz. Vai ter paz. Irmão, quem tem uma vida de oração, um crente que ora, todos os dias, constantemente, tem um tempo com Deus, é um homem em paz. Pode até chorar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque é um homem de oração que conhece a Deus. Irmão, tem outro versículo que está me impactando muito, nós vamos fazer uma mensagem em cima dele. Salmo 9, Salmo capítulo 9, versículo 10 diz: aquele que conhece o seu nome, confia em ti. Então ficou assim, ó, quem conhece, confia. Quem conhece, confia. Sabe por que muitos crentes não confiam? Foi uma devocional que eu fiz esses dias. E Deus falou, sabe por que muitos crentes não confiam? Porque não me conhecem. Não sabe quem eu sou. Nunca experimentou o meu poder. E o término do versículo diz, porque ele nunca desamparaste aqueles. Outras versões diz que aqueles que o temem. Aqueles que creem no seu nome. Então precisa buscar e precisa crer. E aí você pode confiar. Porque aquele que busca e confia, aquele que busca e é servo e crê, com certeza vai descansar no Senhor. O mundo pode estar aquele vento que está saindo as telhas, mas eu ainda continuo confiando no Senhor, que a minha casa não vai ser desmoronada, porque está sobre a rocha. Amém, irmãos? Também porque Deus age na terra mediante a oração. Naquela oração que Jesus ensinou os discípulos a orar, né, a oração modelo, ou a oração que todos, a maioria conhece como a oração do Pai Nosso. Ali tem princípios, aquilo lá não é para você rezar aquilo. Não é para você pegar aquela oração e todo dia fazer ela, não. Mas ali é um modelo que Jesus estava ensinando. E ali ele deixou um modelo para mim, ele dizendo, seja feita a tua, assim na terra. Quem que tem que orar isso? É nós que vamos orar isso, irmãos. Então Deus move o céu ao nosso favor através das nossas orações. Você precisa entender isso hoje, cair a ficha, deixar descer para o coração, e o Espírito Santo revelar essa verdade em ti. Irmãos, o céu é movido ao nosso favor através das nossas orações. Seja feita a tua vontade, Deus, assim na terra como é no céu. Mas como é que nós vamos saber a vontade de Deus? Tendo intimidade com Ele, orando, pedindo, buscando. Irmãos, esse versículo dá a entender que Deus não faz nada na terra sem antes que um filho dele ore. Olha a importância da oração. É isso que a gente entende aqui. Nos dá a impressão, não que Deus, Ele vai esperar alguém orar para fazer alguma coisa. Ele é poderoso para fazer a hora que Ele quiser. Mas para ativar um princípio dele, Ele põe um servo para orar, para as coisas acontecerem. E agora no louvor aqui eu estava pensando na mensagem, irmão, você começa a olhar as orações. Josué, o que aconteceu com o coração de Josué? Hã? Nada. Elias, o que aconteceu? Ele era diferente de mim, de você? Para mandar não chover, depois manda chover, para o sol. Eles são diferentes de nós. É diferente de nós, irmãos. É igual você, porque Elias, ele mandou fogo do céu através do poder de Deus e matou 450 mais 400 profetas de poste ídolo, de Baal. E uma mulher falou para ele que ia matar, ele correu para a caverna. É um homem como nós. Ficou com medo de uma mulher, enfrentou 400, 850 homens. Mas uma mulher ameaçou ele e foi para a caverna. Era um homem como nós. Mas esse homem orou. Ficou 3 anos sem chuva, depois ele orou. Também a oração dele foi uma vez só, não foi? Hã? Oração perseverante. Ele orou uma vez e falou, vai lá, e aí, o que você vê no céu? Não vejo nada. Ah, então vamos parar, porque não vai dar chuva, não. Foi isso que ele fez? Não, aí baixou, aí orava. Eu não sei o tempo disso, irmão. Não sei se foi o dia inteiro, eu não sei quanto tempo foi. Eu acredito que não foi pouquinho. Vai lá ver. O cara foi, olhou. E aí? Rapaz, não é por nada não, profeta, mas não tem nenhum sinal aqui no céu, não. Aí ele orou de novo. Vai lá ver. Aí o cara deve ter voltado meio desanimado. Falou, ó, você está orando tanto aí, teu joelho já deve estar doendo. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem.
que Elias falou? Este é o sinal. Aleluia. Pode correr e se proteger, porque vai vir uma grande chuva do Senhor. Um homem de oração, oração perseverante. Então nós precisamos aprender, irmãos, com grandes homens. Moisés, eu lembro, olha Deus falando para ele, falou, eu vou acabar com esse povo, Moisés. Eles estão me provocando demais. Aí Moisés intercedia, não, tenha misericórdia, Senhor. O que Deus fazia? Tá bom, Moisés. Ouvi a oração de Moisés. Quando Deus falou para ele que ele não ia entrar mais na terra prometida, ele começou a pedir, ele viu de longe a terra e Deus falou para ele, para de pedir. Irmãos, eu acredito que, né, eu sei que Deus é poderoso, mas se tem uma coisa que mexe com o coração de Deus, é um coraçãozinho contrito e quebrantado quando nós estamos orando a Deus. Deus falou, Moisés, para de pedir, hein? Para de orar. Você não vai entrar não, rapaz. Está certo que na transfiguração, quando Jesus foi lá para o monte, ele viu 3. Quem estava lá? Moisés entrou também, né? De uma forma ou de outra, Moisés entrou, mas vivo não. Sabe, nós temos que entender que a nossa oração, ela move os céus. A nossa oração, ela é preciosa aos olhos do Senhor. A nossa petição é a abertura que o homem, em sua autoridade, dá a Deus para que a sua ação estabeleça na terra. Olha, pastor, você quer dizer que nós damos autoridade para Deus? Não é isso, irmão. Nós ativamos um princípio de Deus. Quando você ora, você ativa um princípio de Deus. E Ele é fiel para cumprir a minha palavra? Não, a palavra dele. E Ele vai cumprir a palavra dele. Amém? Então nós precisamos orar, você não pode desanimar. Você precisa aprender a orar. Em Lucas 11, versículo 1, um discípulo falou para Jesus assim, Jesus, me ensina a orar. Tem gente que precisa pedir isso para Deus. Você tem vergonha de pedir isso? Então você tem que começar a pedir, Deus, me ensina a orar. Nós estamos tendo casa de paz. Né? Não é só o semeador aquele que está levando a palavra tem que orar. Você também tem que orar. Tem que falar, eu não vou orar não, porque eu não sei orar. Não, mas não sabe conversar. Pede para Deus que Ele te ensina. Deus, me ensina a orar. Não é que você não sabe, você tem vergonha. Porque Deus não é íntimo seu. Mas o dia que você tiver intimidade, você não tem vergonha de conversar com as pessoas, irmãos. Você tem vergonha de conversar com as pessoas que você não conhece. É verdade ou não é? Pelo menos era assim comigo. Eu estou melhorando um pouco. Né? Mas eu era assim, irmão. Se eu não conhecesse, eu não cumprimentava. Não é verdade, Paulinho? Lembrei agora eu vou contar tudo também agora. Trabalhava lá na academia do shopping, o Paulinho também trabalhava no shopping. Eu entrava naquele supermercado, lá na época, nem lembro qual que era, mas não existe mais esse. Champion, é. E ele trabalhava ali na porta, ali, e eu, como eu morava ali naquele shopping, porque entrava às 7 horas da manhã, saía quase 10 horas da noite, eu tinha que várias vezes sair daquela academia vendo só festa, senão eu ficava doido. Aí eu ia para o supermercado, comprava um negócio, voltava, e ele passava muitas vezes lá. E aí passou um tempo, ele me contou, depois que ele veio para a igreja e tal, né? Nossa, pastor, você era metido, hein? É, metido, irmão, por quê? É porque você passava e não cumprimentava. Eu falei, mas você me conhecia, irmão? Não. Mas então. Mas a educação diz, né, irmão? Você podia falar assim, que bem que você foi respeito. Quando você passa muito tempo, você... É verdade, agora aprendi essa, na frente de todo mundo. Podia dormir sem essa, né? Mas por que eu não fazia isso, irmãos? Porque eu era tímido. Minha esposa sabe que eu era tímido. Não sabe? Ah, bom. Ela te conta a história do nosso primeiro assim encontro, como é que foi? Era tímido, irmãos. E quando eu não conheço, aí que eu não conversava mesmo. Então tem muita gente assim, tímido com Deus. Ah, eu não sei orar. É lógico, irmão, você não tem intimidade com Ele. Começa a conversar com Ele. Pastor, mas como assim? Conversar, irmão. Dialogar. Oração é diálogo. Oração é conversa. Não só você falar também, porque senão, né? Deus não faz assim, mas já conversou com uma pessoa que não para de falar? Meu Deus. Tem muita gente de oração assim. Deus me dá isso, me dá aquilo. Tchau. Amém. Vai embora. O que Deus começa a falar, você virou as costas e vai embora. Nunca vai ter intimidade. Então, peça para Deus, Deus me ensina a orar. Você precisa conhecer os princípios que regem a oração.
Então a oração, ela é regida por alguns princípios. Primeiro, a oração só vai ser ouvida quando é feita em nome de Jesus. Só essa oração vai ser ouvida. Tem princípio que não adianta você falar 1000 palavras, se você não falar em nome de Jesus, a tua oração não valeu de nada. E a certeza que nós temos quando nós oramos em nome de Jesus, é que Ele nos ouve. No episódio lá da ressurreição de Lázaro, Jesus, na hora de ressuscitar Lázaro, depois de 4 dias já, né? Ali já estava cheirando bem. Ele chegou na frente da multidão e ergueu as suas mãos e o olho para o céu e disse: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Aleluia. E chamou Lázaro para fora. Não que Jesus tinha dúvida disso, mas para que o povo soubesse disso. E para que hoje nós estivéssemos pregando isso aqui. Todas as orações em nome de Jesus são ouvidas pelo nosso Deus. Aleluia. Esse é o primeiro princípio. Segundo, nós precisamos orar diariamente. A oração é alimento. Não foi isso que cantou? Oração é alimento. Cutuca o seu irmão e fala assim: a oração é alimento. Fala, não dorme não. Fala, oração é alimento, homem. É o maná do céu. Nós precisamos conversar com Deus. Amém, irmãos? Você precisa se alimentar. Outra coisa, precisa orar com fé. Mateus 21, 22. Põe aí para mim, fazendo um favor. Sabe por que as tuas orações muitas vezes não é ouvida, não é respondida? Porque você não tem fé. Quer ver uma oração sem fé? A mãe que tem um filho com febre. Pai, cura o meu filho, em nome de Jesus. Já 30 gotas de magnopirol no menino. Para não. Não, é para Deus agir no efeito do remédio. Não que não possa dar remédio, amém, irmãos? Mas primeiro vem a fé, irmãos. Deus, a coisa não está boa. Aí você dá remédio, irmão, mas você tem que ter fé. Não faz igual eu um dia, não. Uma noite, numa madrugada. Foi Josué, né? Foi com Josué. Falei, Deus, vai ter que curar o Josué aqui agora. Eu vou orar agora. Porque eu era meio estressado com problemas de saúde dos meus filhos, né? Nós tínhamos assim um problema, minha esposa, com o negócio de doença dos filhos. Eu ficava meio apavorado. E nesse dia eu fiz uma oração vazia, grito, aqueles gritos que Jesus não ouve, que Deus não ouve. Eu falei, o Senhor vai curá-la, hoje vai abaixar. Falei para ela, deu remédio não, né? Falei, o Senhor não vai dar remédio não, né? Falei, eu vou orar, daqui 10 minutos você põe de novo. Termômetro. 37 e pouco, 38. 38 e pouquinho. Aquele desespero total, né? Apavorado, com medo. Não era oração de fé, era oração de medo. Para mim poder dormir sossegado, para não ter estresse. Põe aí. Pois. Sabe contar, irmãos? Oração de fé? 39 lá em Pedrado. Junto para Rio Preto, correndo todo mundo. Não, 42 também está me expondo muito, né, minha esposa? Então vai, 42, irmão. Meu irmão, pegamos o carro e fomos para o hospital. Meu Deus, misericórdia. E agora nunca mais eu vou orar por ele? Não, irmão. Não tem isso. Eu continuo orando, continuo declarando. E eu dou graças a Deus, porque Deus tem escutado as nossas orações. Graças a Deus. O Josué, quando mudou para Fernandópolis fez bem para ele. Reagiu. Está forte, você viu como é que ele está forte? Mas saudavelmente. Os dois, irmãos, agradeço a Deus todos os dias pela saúde dos meus filhos. E nem por isso eu vou deixar de orar. Você não pode deixar de orar. Amém? Pois lá. E tudo o que pedis na oração, crendo. Por isso que muitas vezes você não recebe, porque você não crê. Mas você tem que crer. Outro princípio, orar a palavra. Então eu já falei, né, 1 João 5, 14 e 15, diz, a certeza que temos para com ele é que quando pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então nós temos que aprender a ler a Bíblia. Eu não vou pregar sobre ler a Bíblia. Mas você precisa ler a Bíblia. Ore a palavra. Quando você ora a palavra, Deus vai cumprir a palavra dele, não a sua. Então é importante, às vezes, você abrir o texto e começar a orar a palavra. Orar segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada onde? Na palavra, na Bíblia.
Muitos cristãos têm deixado de receber ou ser atendidos nas suas orações porque não perseveram na oração. Outros porque não creem na oração. Então o que eu quero dizer para você, irmãos, nessa noite, aprenda a não desanimar. Continue a orar. Deus vai falar para você assim, continue a orar de novo. Você parou? Vamos voltar. Onde você parou mesmo? Vamos voltar a orar. Não desanime. Não pare. Porque no momento certo, Deus vai te dar a resposta. Quantos creem? Falam amém bem forte. Amém. Quantos creem? Falam amém bem forte. Bom, nem para falar amém forte vocês não creem, irmão. Só na segunda vez. Tem que crer. Não pode desanimar. Então, dentro da oração perseverante, existem alguns fatores importantes. Tempo, repete comigo, tempo, determinação e fé. Tempo, determinação e fé. O tempo pode ser horas, não é verdade? Está repetindo, irmão? Obrigado, viu? Você está ligado, glória a Deus. Muito bom. Gostei. Me animou agora. Agora eu vou mais, que tem gente prestando atenção. Pelo menos você, irmão. Amém. Estou brincando, irmãos. A oração nossa, ela pode, dentro do tempo, pode ser minutos, pode ser horas, pode ser dias, pode ser anos, século não, né, irmão? Porque eu acho que você não vai durar mais do que 100 anos, mas muitos anos pode demorar uma oração. Talvez você morre, mas a tua oração tem efeito. No dia do teu velório, aquela pessoa se converte. Agora não lembro qual que era o avivalista que contou essa experiência que eu li. Eu até preguei uma vez e falei sobre isso. Ele orou por um cara, acho que com 30 anos, um amigo dele. O cara não se convertia. No dia do velório do camarada, ele morreu. O cara se dobrou, ajoelhou no caixão. Falou, Senhor, eu não consigo mais, eu me rendo ao Senhor. Esse homem até morto fala. Porque as pessoas todas naquele velório com certeza estavam ali, né? Entendendo que um grande homem de Deus tinha morrido. E ele se entregou no dia da morte desse cara. Em vida ele não viu. Orou 30 anos para o cara e não viu o amigo dele se converter. Mas na morte, o amigo dele se converteu. A oração tem poder. Então você não pode desanimar. Então pode durar muito tempo. Estou lembrando aqui da comida rápida, né? Fast food, certo? Isso. Drive-thru. Amém, irmãos? Tá certo em inglês? Mais ou menos. Você ora agora, quer passar ali na outra esquina e já quer a bênção, irmão. Para, irmão. Não é assim que funciona. Isso serve aí para os lanches rápidos, para as coisas, para as batatas da vida, essas coisas, irmão. A oração às vezes não é assim. Pode ser assim. Um dia imediato, Deus pode de imediato te responder. Mas pode ser que não. E é aí que você tem que continuar perseverando. Amém, irmãos? O outro fator, determinação. Irmão, determinação para mim fala de disciplina. Você tem que ser disciplinado. Isso eu gosto dos orientais. Nem todos, mas a maioria. Eles são disciplinados. E muitas vezes os crentes não são disciplinados. Sabe que tem que orar. Está escrito que orar sem cessar, orar constantemente. A Bíblia diz em 2, 3 versículos, perseverar em oração. E nós paramos. Então precisa de ter determinação. Precisa de disciplina, irmãos. Se você marca o horário com Deus todo dia, vai cumprir, irmãos. Precisa cumprir esse horário com Deus, essa oração. Tem que ir além das dificuldades. Você tem que prosseguir e determinar, mesmo que a resposta ainda não veio. Isso é determinação. São fatores importantes dentro de uma oração perseverante. Tempo, determinação. E por último, fé. A fé agrada o coração de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos crer. Se crermos, receberemos. Se orarmos com fé, nós teremos a resposta. Então o problema não está em Deus, irmão. O problema está em nós. Fala assim, o problema não está em Deus. O problema está comigo. Não, fala mais alto. Comigo. Fala, mas eu vou mudar isso em nome de Jesus. Amém, amém. Eu falo amém para você.
Que assim seja, vai mudar. Você vai perseverar, você vai ser perseverante em nome de Jesus. Você vai ter fé, você vai ter, não importa o tempo, você vai ser determinado. A fé mexe com o coração de Deus, irmãos. Quando ele vê um coração com fé, ele se derrete. Então você precisa aprender esses ingredientes, esses fatores. Tempo, determinação e fé. A oração perseverante agora ela não é vãs repetições. Como assim? Vai dar certo, Deus vai dar certo, Deus vai dar certo, Deus vai dar certo, Deus vai dar certo. Irmão, isso não é oração perseverante. Isso aí é outras coisas menos oração perseverante. Oração perseverante também não é reza. Talvez você está rezando a mesma oração. Não é que você não pode falar o mesmo assunto, mas tem diálogo, muda suas palavras. Tem um relacionamento com Deus. Então oração perseverante não é vãs repetições. E também não é falta de fé. Porque a gente pode escutar algumas pessoas falar assim, não, oração com fé é aquela que ora uma vez só, pastor. Irmão, ó, eu não acredito, não sou dessa linha. Eu não sei você, mas toda oração é respondida imediatamente? Levanta a mão que todas as tuas orações, todas elas, quando você ora, imediatamente já vê a resposta. É assim, irmão? Mas é através da oração perseverante. Então a oração perseverante também não é falta de fé. Pelo contrário, tem que ter fé para continuar orando. Mesmo que não está dando certo, ou que você pensa que não está dando certo, você continua orando para mover os céus ao teu favor, naquela situação, para você ser abençoado. Amém? Nós só temos que parar de orar quando nós recebemos a resposta da nossa oração. Amém? Agora eu quero contar uma resposta de uma oração. Uma só, eu tenho várias, mas vou contar uma. Marquei a data. Em 18/1/2010, eu tenho uma lista de oração. Eu comecei a orar para assim, Senhor, dá um terreno para a gente fazer a nossa chácara. 18/1/2010, eu pus na minha agenda de oração. Senhor, dá um pedaço de terra para a gente construir a nossa chácara. E isso vem. Mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, mês 11, mês 12, 2011 chegou. Alguns irmãos, pastor, tem um lugar assim para a gente comprar. Eu falei, irmãos, não me leve a mal. Mas a fé que eu tenho é que Jesus vai dar esse pedaço de terra. Quantos já ouviu orando aqui? Na segunda-feira, domingo? Eu falei, Senhor, eu posso até comprar um dia, mas depois que o Senhor der um pedaço. E algumas vezes eu orei assim, o Senhor vai incomodar pessoas de noite, vai acordar ele. Ele não vai dormir direito até dar esse terreno para nós, essa chácara, esse pedaço de terra. O Senhor vai incomodar o coração dessa pessoa. Talvez é o teu, irmãos. Né? Você está incomodado, você me avisa que depois nós vamos conversar. Passou 2011 e nada. Entrou 2012 e nada. Pastor, vamos comprar? Tem um lugar assim abençoado. Eu falei, irmão, não me leve a mal. Nós vamos comprar aqui, que a minha oração é essa. Nos dá a condição para comprar aqui ou aqui. Mas achar que eu quero ganhar. Eu falava assim. Dia 2/7/2012. Às 21h50. Eu e minha esposa fomos chamados para uma conversa. E esse homem disse assim, pastor, o que eu preciso falar é muito importante e eu acredito que é bênção. Eu já nem estou dormindo direito mais. Faz 2 noites que Deus me acorda. E eu tenho uma chacrinha a 5 quilômetros daqui. E eu estou dando ela para a igreja. Sabia se eu chorava, se eu agradecia, se eu me empolgava muito. Mas eu sei que Deus escuta as nossas orações. Eu poderia morrer sem ver esse pedaço de terra. Mas eu ia continuar orando. Senhor, nos dá um pedaço de terra. E nós vamos construir ali, em nome de Jesus. Se Deus não der condição, nós vamos até comprar do lado para fazer maior. Mas que nós vamos fazer ali, nós vamos. E é longe, irmãos. 5 quilômetros, dá para ir a pé. Quando Deus faz uma coisa maravilhosa.
Quantos creem no poder da oração? Eu lembro que uma vez aqui essa igreja ainda não era nossa. Nós nos reunimos para decidir a comissão, estava a Arlene, Elisa e alguns outros irmãos. Eu falei, nós precisamos decidir algumas coisas para comprar um terreno, ou para, na época nós queríamos ver se a prefeitura dava um pedaço de terra para a gente construir a nossa igreja. E nós queremos sair com a definição naquele dia. Naquele dia, eu lembro que o pastor Maurílio disse, olha, nós estamos pensando aqui, aí nós pensamos, falei, não, nós podemos fazer a igreja assim, né? Não, nós falamos, do Senhor comprado lá, a gente faz a igreja assim, deixa a entrada lá, a gente começou a arquitetar e falar, mas aí o pastor Maurílio levantou e falou, olha, mas essa igreja não é nossa ainda. Não adianta você querer pensar lá e aqui, é nosso lá, e depois você vai fazer o que com isso aqui? Eu falei, é mesmo, aí paramos. Eu lembro que o Arley, né, ele falou, não, mas é nosso, vamos continuar pensando assim. Acabou a reunião. Eu já estou com a escritura da mão. Estou com a escritura aqui desse tempo na mão. Nós já passamos a escritura para nós. Porque eles também doaram essa igreja para o Senhor. Irmãos, Deus escuta as nossas orações. Deus também escuta as tuas orações. Não é porque eu sou pastor que Deus está escutando, não, meu irmão. Então se sinta feliz que é só a minha, eu estou orando por você constantemente também. Então se sinta feliz porque Deus está escutando as minhas orações. E eu tenho outros motivos também para falar. Às vezes as pessoas começam a praguejar contra nós. A falar coisas de nós. E a minha oração para Deus, Deus traga justiça. Irmão, eu já vi Deus trazendo justiça em algumas coisas. Eu não quero que a pessoa, que Deus pese a mão, que faça alguma coisa. Não é isso, mas eu falo Deus traga justiça. Quando as pessoas acham que a gente está sendo injusto, eu já orei muitas vezes assim. Falei, Deus, se eu estiver errado, o Senhor pode mostrar. Porque tudo que nós queremos fazer para ajudar as pessoas. E às vezes a gente tem que ser duro com algumas pessoas. Irmãos, não demora muito a gente ver a justiça de Deus. Em quantas e quantas coisas eu e minha esposa, a gente ora, a gente vê Deus mudando todas as situações que estavam sendo feitas. Porque Deus escuta as nossas orações. Deus tem prazer em abençoar, em atender as nossas orações. Mas por que você não ora então? Por que você para? Por que você desanima? Por que você não é perseverante? O nosso Deus é grande, porque quem conhece a Deus, confia em Deus. Eu conheço Deus. Eu sei que tudo isso que está acontecendo aqui é milagre. Essa igreja há 4 anos é fruto de oração e de vida de consagração. Irmãos, e eu vou dizer para você, que mês que nós estamos? É um presente de Deus para nós. Ele esperou o mês de julho para dar um presente para nós. A notícia veio no mês de julho. Né? E quando ele veio falar para mim, ele falou, já era para ter falado já. Mas eu falei, Deus sabe todas as coisas. Deixou no mês de julho. Aniversário da igreja. Isso significa que Deus está aprovando aquilo que está sendo feito neste lugar. Porque senão ele não dá. Então eu quero desafiar você nessa noite. Não pare de orar. Não pare de orar. Você está desanimado, reconheça o teu desânimo, peça perdão para Deus, mas não pare de orar. Jovem, não pare de orar pelo seu príncipe. E quando casar, fala, é o príncipe que tem que vir para casa, não é o cavalo. Não pare de orar. E os homens, pede a princesa, o presente de Deus. Vai vir, mas não pode parar. É o de Deus. O problema é que geralmente quando Deus mostra, né? É aquele negócio. Está do seu lado. Você fala, não, sai para lá. Né? Aí quando não é de Deus, mas é dos teus olhos, você fala, vem para cá. Né? Aí quando não é, sai para lá. Não, é da vontade de Deus. Você tem que aceitar a vontade de Deus. Amém, irmãos? Fala assim, a oração move o coração de Deus. Lembrem Lucas 18, a viúva e o juiz iníquo, aquela parábola. Aquela parábola não tem nada a ver que Deus é iníquo ou injusto. Tá bom? Aquilo é uma parábola para a gente entender que nós devemos ser perseverantes. Aquela viúva encheu tanto aquele juiz, que um juiz iníquo atendeu ela. Imagina o nosso Deus, que é bom, se não vai atender você. Amém, irmãos? Então ali nos ensina a ser perseverantes. Aquela viúva ia constantemente, encher a paciência, entre aspas, daquele juiz, para atender a causa dela. E ela foi atendida. Agora o nosso Deus, que não é iníquo, não é injusto, mas Ele é grande, bom e misericordioso, Ele não vai te abençoar. Então não pare de orar.
Pastor, mas é impossível. Eu não estou perguntando para você se é impossível. Porque quem conhece a Deus sabe que o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus do impossível. Ele traz a existências coisas que não existem. Quer ver uma coisa impossível? Eis que vos falo. É impossível. Para mim, para qualquer um que me conhecia. Mas quando Deus fala, eu pego aqueles que não são, para confundir os que são. E é Ele que faz, porque Ele tem propósito. Deus é o Deus do impossível. Então não pense que está difícil. Pastor, meu marido não muda. Minha esposa não muda. Ora, se não mudar, Deus... Amém. Vai mudar em nome de Jesus. Não vai ser como Nabal. Amém, irmãos? Não vai ser Nabal. Concluindo. Fala assim, glória a Deus. Ô, irmão, mas... Você queria que acabasse, não estava gostando mesmo, hein? Não é, eu sei que vocês são obedientes. Então, para a gente concluir, irmãos. Por que muitas vezes nós desanimamos? Primeiro, porque não vemos as respostas. É verdade ou não é? E segundo, porque pedimos mal. Tiago 4 fala sobre isso. Vocês não recebem porque não pedem. Mas quando pede mal. E o que é pedir mal? Pedir para esbanjar nos seus próprios prazeres. É por isso que não recebe. Então eu queria aqui que fechar tudo. Agora, dizer para você, não desanime. E não é Deus que vai fazer você animar. Presta atenção aqui em mim, irmãos. Se você não prestou atenção em nada, agora presta atenção aqui. Ei, psiu, aí. É um pastor que fazia isso, todo mundo prestava atenção. E todo mundo olha mesmo, fala, ei, psiu. Ó, todo mundo fica assim agora. Se não prestou atenção em nada, preste agora uma conclusão. Pelo menos. Não é Deus que vai motivar você. Amém? É você que tem que perseverar. Deus, agora o Senhor vai me perseverar para me orar e falar contigo. Não, Ele está esperando. Quem tem que decidir é você. Quem tem que ir além do sono é você. Quem tem que ir além da preguiça é você. Quem tem que ir além da falta de fé é você. É você que tem que decidir. Eu vou orar todos os dias, vou marcar um encontro com Deus. Porque quando você namorava, você fazia até encontro escondido. Não fala que não fazia não, porque... Não, pastor, mas era do sítio. Então, do sítio passava cerca da outra propriedade e ia lá. Não vem com essas conversas não. Agora com Deus é difícil você se encontrar com Ele. Não cumpre. É você que tem que ter determinação, é você que tem que ser perseverante. Amém, irmãos? E se você for, Deus vai ouvir e vai atender as tuas orações, em nome de Jesus. Porque Provérbios 15, 29, está aqui o texto, achei que eu não tinha anotado. O Senhor atende a oração dos justos, aleluia. Ele atende as nossas orações. Você não pode parar de orar. Precisamos ser humildes diante do Senhor, para que Ele possa ser exaltado. E Ele nos coloca por cabeça, e não por cauda. Quando você ora a vontade dEle, humildemente, Deus te coloca por cabeça, e não por cauda. Amém? Vamos ficar.